Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz sejam com todos, amém? Muito bom revê-los aqui na manhã deste dia, onde podemos estar reunidos, louvando a Deus, agradecendo o seu nome. É muito feliz também, muita felicidade que eu venho diante dos irmãos, fazer menção do dia de ontem, onde tivemos a oportunidade de estarmos ali em Seropédica, né, visitando uma casa de recuperação, né, voltada para os homens, né? E foi muito bom conhecer o trabalho através do nosso irmão Sidney. E fiquei surpreso, irmãos, admito. Fiquei muito surpreso, porque já tinha visitado casas de recuperação outras vezes, e o que encontrei lá foi realmente um ambiente digno e que acredito ser possível realmente uma readaptação, vamos dizer assim, do sujeito à sociedade. Né, condições dignas, né? Para vocês terem ideia, lá não tinha nem muros, né? Não tinha nem muros, né? O local muito digno, muito bem cuidado, mas que precisa sim do nosso apoio. E como o pastor Miguel disse a eles, nós somos uma igreja rica, mas naquilo que pudermos nós vamos estar sim ajudando aqueles irmãos, amém? O nosso pastor não está presente hoje, irmãos, porque está visitando o trabalho que está sendo desenvolvido ali pelo pastor Ricardo em Nova Iguaçu. Né? Ele está visitando lá hoje a igreja, né, a congregação, e está passando orientações, né, para eles, como foi acordado em nossa Assembleia, né, de como eles devem lidar com alguns assuntos relacionados à igreja. Então ele está fazendo essa visita lá, por isso hoje ele não está aqui presente com a gente de manhã. Amém? Então vamos ao texto. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Faremos a leitura a partir do verso 5. Tá? Semana passada nós lemos apenas 4 versículos, hoje nós vamos ver o restante. A partir do verso 4. Diz assim: Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. E ele fazia a saída e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto faziam saídas e entradas militares diante dele.
Verso 17. Disse Saul a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meloatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, ao qual respondeu: parece-vos coisas de somenor ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens. E feriram entre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Amém. Um longo trecho, irmãos, que acabamos de ler, mas um texto necessário para o que iremos abordar no dia de hoje. Eu quero te convidar mais uma vez a curvar a sua fonte para que nós possamos orar e que Deus mais uma vez fale conosco na manhã de hoje. Ó Deus, nosso Pai bendito, Senhor, ó Deus, que nos conduz por pastos verdejantes e que prover a todos os seus filhos de forma que a nenhum deles falta. A Ti, Senhor, viemos nesse momento e rogamos a Ti mais uma vez pelo pão nosso de cada dia. Que possamos, ó Deus, pela Tua graça e pela Sua misericórdia, sermos alimentados por Ti. Não sejam, Senhor, as minhas palavras, mas as Tuas, de forma que eu e toda a Tua igreja, Deus, sejamos edificados e alimentados por Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, como nós podemos perceber, nós damos continuidade ao sermão de semana passada, meditando ainda no capítulo 18. Semana passada nós meditamos apenas nos primeiros 4 versículos e vimos alguns acontecimentos importantes, né, na história do reino de Israel e principalmente na história de Davi. Davi, após derrotar Golias, ele foi convidado à presença do rei, ele conversou com o rei e vimos que a partir daquele momento Saul impediu Davi de voltar para sua própria casa e de fato passou a fazer parte da corte do rei. Davi passou a viver no palácio e desenvolveu uma profunda amizade com o filho do rei chamado Jonatas. Uma amizade que nós vimos semana passada
era profundamente caracterizada pelo amor. Uma amizade que tinha como característica a lealdade. E eles firmaram uma aliança e Jonatas demonstra o seu amor, demonstra a sua fidelidade a esse pacto, a essa aliança, justamente no versículo 4, que nós começamos a ler. Jonatas, ele tira e transfere para Davi algumas roupas e alguns instrumentos de batalha que tinham um significado, um simbolismo muito profundo. Nós vimos semana passada que, embora fossem coisas simples, eram coisas que nem todo mundo em Israel possuía. Apenas Saul e Jonatas possuíam armadura, possuíam lança, possuíam espada, porque não havia ferreiro em Israel. Nós vimos em textos anteriores que Israel várias vezes vai para a batalha usando pau e pedra. Então, quando Jonatas transfere essas roupas e essas armas para Davi, ele está transferindo símbolos oficiais de um príncipe de Israel, de alguém que seria o futuro rei de Israel. Quando algum israelita via alguém usando armadura no meio do povo, usando espada, usando lança, rapidamente tinha na cabeça e associava que ou era o rei ou era o futuro rei. E de fato, quando Davi andava no meio do povo, quando Davi saía nas campanhas militares, ele ia vestido como o futuro rei de Israel. Isso foi um simbolismo de Jonatas, que ele confessa com as suas palavras alguns capítulos depois, lá no capítulo 21, onde ele diz com as suas próprias palavras: você será o rei e eu serei o segundo em comando. Então, tem um significado muito importante para o contexto do que nós acabamos de ler, o versículo 4. O versículo 4 mostra Davi vestindo as roupas de um futuro rei. Mas o versículo 5 mostra Davi sendo enviado para cumprir missões próprias de um rei. Me acompanhe mais uma vez no versículo 5, por gentileza. Diz o texto: saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. A primeira coisa que o texto mostra para a gente, né? Na verdade a gente vai ver isso ao longo de todo o capítulo 18, parece que a preocupação do autor aqui é apresentar para a gente evidências, apresentar para a gente provas de que Davi é realmente o servo escolhido por Deus para ser rei. Todo o capítulo 18 parece ser estruturado para nos mostrar evidências de que Saul realmente é o servo escolhido por Deus para ser o rei. Ou, pensando de outra forma, todo o capítulo 18 parece ser estruturado para nos mostrar que Saul não era o rei escolhido por Deus. É basicamente isso que a gente vai ver ao longo de todo o capítulo 18. E a primeira evidência que o texto nos mostra é que Davi era um homem capacitado. O versículo 5 nos diz isso. Saul enviava Davi, e aonde quer que Davi fosse qual fosse a missão, Davi cumpria ela da melhor forma possível. Ele cumpria o seu papel, a sua missão, de forma excelente. Ele trabalhava no reino de forma excelente. Ele servia o rei de forma excelente. E aí, pensando na música que nós acabamos de cantar, nunca cantamos essa música aqui, não? E aí ela fala justamente sobre isso, sobre ter alegria no serviço ao rei. E o que Davi me faz me perguntar é: será que trabalhamos no reino com excelência? Será que de fato estamos trabalhando no reino, em primeiro lugar o reino de Deus, com excelência? Será que temos produzido bons frutos? Será que temos nos dedicado a sermos excelentes, como Davi era em tudo que fazia?
Mas podemos também pensar em outro reino, podemos pensar também no reino dos homens, porque era a Saul que Davi estava servindo. Mas vejam, a gente às vezes cai no erro de estabelecer essa dicotomia e separar o reino de Deus e separar o reino dos homens. Mas, de fato, a Escritura nos exorta em várias passagens a servirmos aos homens como servimos a Deus. Isso está lá em Efésios, está em Romanos, está em várias cartas, está em 1 João. O ensinamento que, na verdade, todos nós sabemos, de que o cristão é alguém que vive no mundo diante da presença de Deus. O cristão é alguém que tem consciência que está sempre na presença de Deus, na igreja e fora da igreja também. Então nos cabe sim a responsabilidade de servir a Deus com o nosso melhor. Mas a Bíblia também nos exorta a servir aos nossos mestres, aos nossos senhores, como quem serve ao Senhor. De fato, é isso o que Davi estava fazendo. Estava servindo a Saul. Apesar de todas as falhas de Saul, ele estava servindo a Saul e estava cumprindo a sua missão da melhor forma possível. Davi estava trabalhando no reino de forma excelente. Nós também devemos, amém? Mas o texto continua. O texto diz que Davi saía e cumpria essas missões, né? Precisamos lembrar, vestido como futuro rei. E o povo começou a reconhecer os êxitos de Davi. O povo começou a amar Davi porque Davi saía e conduzia o povo em batalha e ele era bem sucedido em tudo que fazia. De forma que o povo começou a amar a Davi e até mesmo os servos de Davi começaram a reconhecer e a amar a Davi. É isso que está escrito na nossa Bíblia no versículo 5. Mas aí diz o versículo 6, me acompanhe. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei. Saíram cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi os seus milhares. Elas criaram uma poesia, irmãos, uma poesia em que, de uma forma ou de outra, destacava e estabelecia uma clara diferença entre os feitos de Saul e os feitos de Davi. De forma que os feitos de Davi eram considerados muito mais superiores do que os feitos de Saul. E aí parece uma coisa simples, mas vejam, a gente não pode ignorar o poder de uma conversa entre as mulheres. Imagine mulheres cantando. Irmãos, a poesia que elas criaram tomou uma proporção tão grande que até mesmo fora de Israel essa canção se tornou conhecida. A gente vai ver posteriormente que Davi, quando foge para Gate, ele é reconhecido pelos filisteus por causa dessa música, dessa poesia. Então vejam a proporção que a coisa tomou. E aí, naturalmente, lemos no versículo seguinte, no versículo 8, que Saul ficou indignado com tudo que estava ouvindo. Ele se enfureceu, ele teve ciúmes, ele invejou a posição de Davi. E aí ele faz uma pergunta que é muito interessante para todos nós. Ele pergunta: o que falta a Davi senão o reino? O que falta a Davi senão o reino? E de fato, se a gente prestar atenção, Davi tinha tudo. Ele tinha o reconhecimento do povo, ele tinha o reconhecimento dos servos de Saul, tinha o reconhecimento do filho de Saul, Jonatas. Todo o povo o amava, todo o povo o admirava. Ele estava vestido como futuro rei. Afinal de contas, então, o que faltava? E a pergunta de Saul é interessante para a gente, porque de uma forma muito irônica, ao desabafar e ao reclamar, Saul acaba confessando que, de fato, a Davi não falta nada.
ele já tem tudo, só falta o reino. E aí, a partir desse momento, nós lemos, parece que a história ela muda o foco, sai de Davi, e parece que agora o foco está em nos mostrar as características de Saul. Parece que o profeta, quando escreveu, estava o tempo todo provocando uma pergunta em nossa mente. Será que Saul era realmente o rei ungido de Deus? E aí ele começa a nos fornecer evidências. E olha o que diz o versículo. Me acompanhe. Saul se dignou muito, pois estas palavras, versículo 8, lhe desagradaram em extremo. Disse-lhe: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? E aí o versículo 9, ele diz: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. A versão NVI diz que Saul olhava com inveja para Davi. E aí, irmãos, isso aqui é fundamental para a gente entender o capítulo 18. Porque o capítulo 18 começa a estabelecer as características dos servos de Deus e as características de alguém que possivelmente não era um servo do Senhor. Vimos semana passada que Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Como diz o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era isso que Jonatas fazia. Mas aqui, a característica que nós vemos em Saul é uma característica tipicamente de alguém que não é um cristão. Por quê? Porque o amor é uma característica distintiva do verdadeiro cristão. O amor é um princípio que nos caracteriza de fato como filhos de Deus. O mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a sua força. Mas diz também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso dizia a lei de Moisés. Mas quando Jesus veio, ele aumentou o nível e disse: amem uns aos outros como eu vos amei. O padrão agora passa a ser o amor do próprio Cristo. Mas vejam que o amor permanece como característica de um verdadeiro cristão. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 13. Nesse trecho da carta de Paulo, ele oferece para a gente características do amor. E, essencialmente, características de alguém que é um cristão. Porque o cristão é alguém que ama a Deus e ao próximo. E olha o que o texto nos diz, a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Ou seja, não é uma característica de um cristão arder em ciúmes. Obviamente que a gente sabe que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? O cristão ele está sujeito, em algum momento, a ter ciúmes, a ter inveja. Mas o cristão é alguém que tem repulsa por esse tipo de sentimento. Ele rejeita esse tipo de sentimento e ele luta pelo Espírito de Deus contra isso. Ele luta por causa do princípio cristão do amor. Ele resiste a todo tipo de ciúme e de inveja. O problema que encontramos em Saul é que o texto nos diz que ele deixa de ser alguém que teve inveja para ser alguém invejoso. O texto nos diz, mais uma vez, o texto nos diz que Saul não via mais Davi com bons olhos. Daquele dia em diante, Saul nutria um sentimento de inveja e de ciúmes por Davi. O ciúme passou a ser rotina, passou a ser um hábito na vida de Saul. De forma que nós podemos dizer que Saul se tornou invejoso. Se tornou uma característica de Saul propriamente dita, e não algo que aconteceu repentinamente.
mas um hábito que moldou o seu caráter. Esse homem poderia ser um homem escolhido por Deus, um servo de Deus, para liderar o povo de Deus? Essa pergunta é a pergunta que fica no texto para a gente. Mas a gente poderia pensar também. Poderíamos fazer um autoexame e poderíamos pensar sobre a condição real do nosso coração. Será que existe em nós esse mesmo tipo de sentimento? Será que existe em nós um incômodo quando vemos alguém próximo de nós alcançando coisas que nós não alcançamos? Uma prosperidade que nós não alcançamos? Será que lá no íntimo do nosso coração nutrimos algum tipo de inveja, de amargura, por causa da prosperidade do nosso irmão? Ou por causa da prosperidade do nosso vizinho? Será que falta amor em nós, de forma que o ciúme passa a ser uma característica marcante da nossa vida? Precisamos olhar, precisamos refletir e fazer esse autoexame sempre. Porque somos especialistas em camuflar certas verdades que nos incomodam. Às vezes não queremos olhar no espelho e enxergar a nossa imperfeição. Mas a Bíblia ela faz isso por nós. Ela nos coloca diante de um exemplo ao qual precisamos almejar e seguir. Saul tinha uma característica de alguém que não era propriamente um cristão. Ele era, por natureza, um homem ciumento, um homem invejoso. E não para por aí. Olha o que diz o versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Né? Vejam o que o texto nos diz. Irmãos, é algo realmente chocante a informação que nós lemos aqui. O texto nos diz que um espírito maligno enviado por Deus, vou repetir, um espírito maligno enviado por Deus atormentava Saul. É chocante, mas também não é a primeira vez que a gente se depara com essa informação. Lá no capítulo 16, é a primeira vez que temos essa informação. E aí eu vou te lembrar o que acontece no capítulo 16. No capítulo 16, o profeta Samuel unge Davi como rei. Ele derrama o seu óleo sobre a cabeça de Davi. E ao fazer isso, diz o texto que o Espírito de Deus veio e se apossou da vida de Davi. Qual era o significado disso? A descida do Espírito de Deus sobre a vida de alguém tinha um simbolismo muito forte. Apontava para a capacitação divina. Quando o Espírito de Deus se apossa de Davi, ele capacita Davi para exercer o ministério, para exercer o chamado dele, que era de ser o líder do povo, que era de ser o libertador do povo. Isso significava a descida do Espírito Santo, a descida do Espírito de Deus sobre a vida de Davi. Mas o mesmo texto diz para a gente, logo no versículo seguinte, que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus saiu de Saul. E e um espírito maligno começou a atormentar Davi. Saul. E aí tem uma informação importante para a gente. O versículo nos diz que os servos de Saul reconheceram que o espírito maligno era enviado da parte de Deus. Assim como o texto no capítulo 18 afirma.
que isso significa, irmãos? Ora, se a descida do Espírito de Deus sobre a vida de alguém significava capacitação para exercer o ministério, por outro lado, a chegada de um espírito maligno mostrava a completa rejeição desse homem. Mostrava, na verdade, que esse homem estava vivendo sobre o juízo de Deus. Então, em outras palavras, quando a gente olha para Davi sendo bem-sucedido em tudo que faz, tendo êxito em tudo que faz, temos a comprovação, temos as evidências de que Davi, de fato, estava sendo capacitado por Deus. Mas, por outro lado, quando a gente olha Saul sendo atormentado por um espírito maligno, isso mostra para a gente também que esse homem não estava sendo aprovado por Deus, pelo contrário, estava sofrendo um juízo da parte de Deus. E a própria vida de Saul vai mostrando isso para a gente. Um homem ciumento, um homem que teve o ciúme como sua característica, como sua marca. E não apenas isso. Porque esse versículo mostra para a gente que o ciúme de Saul evoluiu para um sentimento de ira. Outra marca que é completamente contrária às características de um cristão. Lá em 1 Coríntios, o texto, mais uma vez, ele nos diz as marcas de um verdadeiro amor. Diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ira. Não se ira, não faz parte da natureza de um verdadeiro cristão viver irado. Mas essa era a característica de Saul. E o texto nos mostra que Saul passa então a desejar a morte de Davi. Ele tenta lançar algumas lanças, mas Davi consegue fugir. E a partir então dos versículos seguintes, o que a gente vai ver é Saul tramando plano após plano para tentar destruir a vida de Davi. Saul passou a considerar a morte de Davi como uma saída aceitável para ele permanecer no trono. Saul era um homem ciumento, um homem egoísta, um homem com ambições egoístas. E nos próximos versículos a gente vai ver que a sua ambição pelo trono é maior do que qualquer outra coisa. Ele não leva nem em consideração as suas próprias filhas. Veja, me acompanhe. Versículo 17. Disse Saul a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente um filho valente, e guerreia as guerras do Senhor. Pois que Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a mão dos filisteus. Saul planeja matar Davi, e para isso, vejam só, ele usa a sua própria filha. Ele planeja um casamento, ele tenta Davi com a possibilidade de ser genro do rei, né? Ele fala, inclusive, das guerras do Senhor, como se isso também fosse comover Davi a aceitar aquele pacto. Mas, no fundo, a sua intenção era única e exclusivamente ver Davi morto. Mas o plano de Saul é frustrado, Davi recusa, Saul entrega Merabe para um outro pretendente, mas logo em seguida ele encontra uma nova oportunidade de tentar matar Davi. Ele descobre, a partir do versículo 20, que a sua filha mais nova amava a Davi. E aí os próximos 10 versículos vão descrever a mesma coisa para a gente. Saul tramando uma nova forma de matar Davi. Ou melhor, a mesma forma. Oferecer uma filha para Davi se casar a um alto preço. O preço agora eram 100 prepúcios de homens filisteus. Em outras palavras, Davi teria que matar 100 homens filisteus para ter direito a se casar com Mical.
O que acontece em seguida é impressionante. Me acompanha. Versículo 26. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. E antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Vejam, mais uma vez, Saul tramando, elaborando planos, e vejam, mais uma vez, os planos de Saul sendo frustrados. Porque Davi, mais uma vez, foi bem sucedido nas campanhas militares, e trouxe não apenas 100, mas 200 prepúcios para Saul. É interessante a gente perceber que parece que Davi passa totalmente inconsciente do perigo que estava correndo. Saul tramando várias coisas, arquitetando vários planos para destruir a vida de Saul, enquanto Davi parece um pouco, talvez até ingênuo na história. Mas vejam que não é isso que acontece. Vejam que, na verdade, os planos de Saul se frustram, porque o Senhor era com Davi. Vejam a soberania de Deus acima dos planos dos homens. Deus fez a sua vontade se valer e se cumprir. E aí, caminhando para o final, eu volto então à reflexão que fizemos no início. Realmente parece, ou não, que todo o texto é estruturado de forma que a gente se pergunte, será que Saul realmente é o rei escolhido por Deus? E parece que a cada versículo, parece que a cada linha, a cada momento na história, a gente vai dizendo, não. Ele não pode ser o escolhido de Deus. Um homem que falta amor, um homem ciumado, um homem irado, um homem que planejava matar Davi a todo custo, um homem que não levava em consideração até mesmo os sentimentos de suas filhas. Poderia esse homem, atormentado por um espírito maligno, ser o rei escolhido por Deus? E a todo momento parece que a gente precisa dizer não. Mas, por outro lado, a gente olha as evidências na vida de Davi. Poderia Davi ser o servo ungido de Deus? E aí a gente olha mais uma vez as evidências. Um homem que fazia tudo de forma excelente. Um homem bem-sucedido em todas as campanhas militares que entravam. Um homem amado pelo povo, amado pelos servos de Davi, amado pela família de Saul, melhor dizendo. Mas vejam, irmãos, que nenhuma dessas coisas é realmente a característica fundamental que faz de Davi o servo ungido do Senhor. A característica fundamental é essa que eu acabei de dizer, que é repetida no versículo 12, no versículo 14 e no versículo 28. O Senhor era com Davi. O Senhor era com Davi. De forma que no versículo 28, o próprio Saul reconhece que o Senhor era com Davi. Olha o que diz o texto. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Chega um ponto em que nem mesmo Saul tem mais dúvidas e precisa reconhecer que de fato Davi era um homem ungido e capacitado por Deus. Davi possuía características distintas de todos os outros, características que mostravam que de fato ele tinha sido capacitado por Deus. Para ver isso, o que era necessário? Era necessário apenas olhar as evidências. Olhar a vida de Davi e a gente chegaria à mesma conclusão que Saul. Davi era um homem ungido por Deus.
Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quero falar com você por um momento sobre o verdadeiro Rei, sobre Jesus Cristo. Porque essa história aponta para aquela muito maior. Como é que reconhecemos a Jesus Cristo? Senão pelas evidências que estão sempre postas diante de nós. Lá em Lucas, capítulo 4, encontramos uma história muito interessante. Se não me engano, é no capítulo 4 que Jesus entra dentro de uma sinagoga. E ele lê um texto das Escrituras. Me acompanhe, por gentileza. Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a lhe dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus abre um texto que falava do Messias, do verdadeiro ungido, do Rei dos Reis que estava para vir. Um texto que dizia que o Espírito do Senhor tinha ungido esse Messias para proclamar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os cegos e oprimidos. E Jesus diz: esse texto fala sobre mim. Quando João Batista estava preso e encarcerado, talvez em um momento de crise de fé, enviou os seus discípulos para questionar a Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E diz a Escritura que no mesmo momento Jesus começou a curar, começou a libertar, começou a sarar. E disse: vai e diz a João, os cegos veem, os ouvidos ouvem, os paralíticos andam. Ou seja, as Escrituras estão se cumprindo. As Escrituras dão testemunho de mim. O próprio João Batista, falando semana passada, quando batizou a Jesus Cristo, viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus. E não apenas isso, ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. De forma que o próprio Deus dá testemunho de quem é Jesus, o seu Filho, o Messias, o ungido. Tempos depois, Pedro, Tiago e João subiram no monte. Jesus se transfigurou. E mais uma vez a voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho, a ele ouvi. Mais uma vez, Deus deu um testemunho de quem era Jesus Cristo. E o próprio Cristo dava testemunho de si mesmo. Quando na estrada para Emaús, mostrou que a lei e os profetas falam a respeito dele. Como quem diz: as Escrituras dão testemunho de mim. O meu Pai deu testemunho de mim. João Batista deu testemunho de mim. As Escrituras dão testemunho de mim. E de fato, quando olhamos para as evidências, quando olhamos para a vida de Jesus, enxergamos os milagres. E o que são os milagres, senão os sinais
de que ele era realmente o Filho de Deus. Sobre ele desceu o Espírito de Deus. Ele era plenamente capacitado para fazer aquilo que o Messias precisava fazer. E de fato fez. Davi não morreu, mas Jesus morreu. E a maior evidência vem aí. Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E porque ele ressuscitou, temos convicção de que também ressuscitaremos. De fato, não é uma mensagem nova para a gente. É um texto que repete algo que nós apenas simplesmente precisamos lembrar. João Batista fez a pergunta que até hoje os judeus tropeçam. És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Até hoje eles continuam errando a resposta. Mas aqui está um povo que olha para os sinais e reconhece que Jesus Cristo é o verdadeiro Rei, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos ter sempre isso em mente. É isso que nos faz o que nós somos, um povo de Deus, chamado por Deus, para testemunhar quem é o verdadeiro Rei, quem é o Rei que nós precisamos. É Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, mais uma vez agradecer pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor Deus, que pela Tua graça e misericórdia chegou até os dias de hoje e que ainda fala conosco nos dias de hoje. Senhor, queremos suplicar a Ti, Pai, em primeiro lugar, por todos aqueles que ainda estão nesse mundo, mas ainda não conseguem reconhecer a Jesus como o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rogamos a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles e que o Senhor abra os seus olhos, de forma que eles possam, Deus, pelo testemunho das Escrituras e também pelo nosso, enxergar em Cristo o autor e consumador de uma fé salvífica, Pai. Sabemos, ó Deus, que muitos outros deuses são apresentados, muitos outros messias são apresentados, mas nós sabemos, ó Deus, que nenhum deles é o verdadeiro, senão o Senhor, nosso Deus. E como João Batista testemunhou, ó Deus, nós também queremos testemunhar. Dizer àqueles que ainda não te conhecem, para olharem para Jesus Cristo, pois Ele é o verdadeiro Rei. Sobre Ele, ó Deus, desceu o Espírito do Senhor. Ele fez a Tua obra, Senhor, de forma perfeita. Não houve servo mais excelente do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez servo e serviu ao Rei, ao soberano Deus, de forma excelente. Ele nos mostrou o caminho, ó Deus. Ele nos mostrou o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Não um caminho de inveja, de amargura, de ira e de rancor, mas um caminho, ó Deus, caracterizado pelo amor. E Ele nos amou tanto, ó Deus, que entregou a vida por nós. Hoje, ó Deus, esse amor se torna um modelo pelo qual nós devemos amar. E queremos, ó Deus, amar o nosso próximo. Queremos amar os nossos inimigos. Mas sabemos, ó Deus, que sozinhos não somos capazes. Precisamos, ó Deus, também do Seu Espírito em nossa vida. Precisamos, ó Deus, ser moldados por Ti, pela Sua palavra. De forma, ó Deus, que pelo Espírito, ó Deus, possamos sim mortificar as obras da carne, entre os quais está o ciúme, a ira, a inveja e o homicídio. Queremos amar ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento. E queremos amar o nosso próximo como Cristo nos amou, Pai. Mas para isso contamos, ó Deus, com a ajuda que vem do alto, com o Teu Espírito, ó Deus,
que agora habita em nós. Queremos então, ó Deus, ser servos do Altíssimo, ser servos excelentes, vivendo dia após dia, ó Deus, de maneira que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, ó Deus. Como Davi foi, queremos servir ao Senhor. Mas queremos, acima de tudo, apontar o verdadeiro Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O servo supremo, o servo exaltado, que agora está à destra do Pai, intercedendo em nosso favor. Pai, fica conosco, que a Tua palavra não se afaste de nossos corações, que todos nós sejamos também praticantes e não apenas ouvintes. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.